Sou mestre em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, atualmente doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vim aqui falar um pouco do meu artigo Veganismo não é dieta, disputas discursivas e práticas sobre relações entre animais humanos e não humanos, mapeados em debates online. A ideia aqui do trabalho é como resultado da minha dissertação de mestrado, apresentada em 2017, mas também desenrolar da minha pesquisa até hoje sobre a questão do veganismo no Brasil, onde minha porta de entrada, em primeiro lugar, na época, foi a rede social Facebook, nos seus fóruns, os debates, as disputas, os conflitos que aconteciam ali. Em torno do que seria mais coerente com a prática do veganismo. Pressupõe veganismo, né? Estou tomando o veganismo aqui como uma tentativa de aplicação prática de uma ética animalista, ou seja, uma ética voltada à consideração dos animais como entes que possuem direitos ou que são explorados e, portanto, vítimas de um sistema opressivo, e que, a partir disso, né, somado a outros danos ambientais da indústria pecuária, torna-se motivo para que as pessoas passem a aderir à prática, né, do boicote, não só do boicote aos produtos de origem animal e testados em animais, como também busquem alternativas para relações de produção e consumo que não tenham, não sejam marcadas por essa relação que é caracterizada como opressão e exploração, né, de forma negativa. E aí, entender que isso poderia ser, como eu uso, como um ponto de partida, mas que na realidade existem diversos conflitos sobre o que de fato pode se considerar como algo que é coerente com o veganismo, com a sua prática, e a própria leitura que se faz da sociedade para aderir ao veganismo e para continuar nele. E aí eu fui observando diversos conflitos que aconteciam justamente na definição de se um produto era ou não era vegano, e de se uma prática social poderia ser considerada ou não coerente com o veganismo, e sobre visões políticas de mundo também, e até o entendimento do que é o humano e as relações humanas e as relações humano-animais. Então tudo isso atravessa a questão da pesquisa. Nesse artigo eu vou demonstrar um conflito que acontece no contexto dessas conversas de grupos de Facebook, e vou mostrando também como esse tipo de conflito ele foi se desdobrando, na verdade, em outras consequências, né? Em negociações, mas também em rupturas e ressignificações do veganismo e das lutas em torno dele. E aí pensando, né, justamente na disputa e nas mudanças em torno da questão do boicote, e na questão também de como entender esse humano que está sendo pensado a partir do veganismo. Em primeiro lugar, a questão do boicote, ela causa uma cisão entre aqueles que vão defender a possibilidade de estrategicamente consumir produtos da indústria que também vai explorar os animais, mas que entendendo que pode ser uma estratégia de popularização e aumento da adesão ao veganismo. E tem as pessoas que vão se opor a isso, discutindo que na realidade não é. Isso seria fazer com que o veganismo fosse mais um nicho de mercado, por exemplo. Né? Que não se poderia consumir, tem que criar outras alternativas e outras relações de produção também mais justas, porque não seriam só uma questão de consumo, mas uma questão de produção também. E aí isso vai gerar rupturas no meio, e por outro lado também o entendimento do que é humano nesse jogo. Aí eu me pauto muito pela Ana Perrota, que vai fazer uma discussão sobre essa questão da humanidade também, pensando isso, né, que muitas vezes, por mais que o veganismo ele se baseie numa crítica à relação do ser humano com os outros animais, ele bebe das fontes dos direitos humanos, na qual você tem essa questão do indivíduo, da gramática mesmo, o repertório dos direitos humanos. Né?
E aí, a partir disso, ele vai situar todos os seres humanos na mesma condição de explorador e todos os outros animais na mesma condição de explorado. E aí, essa teia de relações ela é mais complexa do que isso, né? Então, você vai ter uma cisão também que vai ter aqueles veganos que vão argumentar, né, por uma questão de um veganismo com uma pauta interseccional, por exemplo, né, discutindo questões relacionadas ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, como o próprio capitalismo se apropria das pautas de veganismo, né? E outros que, por exemplo, vão colocar que isso é uma forma de secundarizar a pauta dos animais e não dar mais atenção a eles e não priorizá-los, o que seria a prioridade da luta vegana. Então, esse tipo de controvérsia ele encaminha para uma discussão, né, sobre quem são os seres humanos que protagonizam essa luta e quais deles de fato podem ter voz nessa discussão. E por outro lado, quais são os animais que de fato estão sobre esse jugo de exploração, né, e quais outros que vão estar numa zona de proteção, né, de moral e, enfim, algumas outras questões, né? E aí é um pouco sobre isso, né? Quer dizer, é um momento de atravessamento aqui, de ressignificação dessa luta, dessas práticas de consumo e da problematização das relações de produção, em meio às próprias formulações e disputas discursivas e práticas que esses sujeitos fazem, né? Daquilo que eles assumem para si. E a partir disso também conseguir capturar quais as formulações políticas estão sendo feitas e com que elas se coadunam, né? Com que tipo de coisa que está atravessando a sociedade. E aí a gente vai ver um lado talvez com uma pauta liberal mais acirrada, outro com uma pauta pelo menos anticapitalista ou de crítica ao capitalismo mais profunda. E isso vai se dando na dinâmica não só dos espaços online agora, mas também de eventos presenciais, principalmente com o fim da pandemia, na discussão pública de maneira geral, que hoje já não está nem mais só no Facebook, e muito menos no Facebook, está muito mais no Instagram, no YouTube, né, em outras plataformas também. Então acho que é isso. Quem for ler, acho que espero que curta a leitura. E é isso. Obrigado pela atenção.